Nós já estamos de volta e agora vamos falar da reforma da Previdência. Pois é, gente, que é um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos, né? Bom, e esse assunto ele gera preocupação para a maioria da população brasileira, principalmente aquelas pessoas que já estão programando a aposentadoria, né? Mas as mudanças nas regras podem afetar e mudar bastante a vida dos brasileiros, sim, viu? O presidente Jair Bolsonaro disse que hoje à tarde deve decidir, né, alguns itens aí da reforma da Previdência. O presidente chegou a afirmar nesta quarta-feira que uma das dúvidas é em relação à idade mínima, né? Se para os homens passaria para 62 ou para 65 anos e para as mulheres para 57 ou 60 anos. Outra questão também, né, que deixa dúvidas é a regra de transição. Bom, e atualmente há duas formas de se aposentar, né? Tempo de contribuição, que exige 35 anos de contribuição ao INSS para homens e 30 para as mulheres, né? E o segundo requisito, idade de 60 para as mulheres e 65 para os homens, com 15 anos de contribuição. Bom, sobre este tema, sobre este assunto, nós vamos conversar agora aqui no programa com o advogado especialista em direito previdenciário, Tiago Gonçalves. Tiago, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia, Cecília. Muito obrigado. Então, Tiago, muitas dúvidas, muitas pessoas falando sobre este tema, né? Vai mudar muita coisa na vida dos brasileiros, né? Essa reforma previdenciária. Com certeza. Essa mudança, infelizmente, tende a ser uma mudança drástica, uma mudança que ainda não temos perspectivas ainda de questões relativas às regras de transição. Já se cogitou até que não haverá regra de transição, apenas um prazo para que as pessoas possam ainda se aposentar pelas regras atuais. Então, pode haver aí muitas pessoas prejudicadas pelo tempo em que estão muito próximas, pessoas que estão muito próximas de se aposentar podem ficar prejudicadas aí dependendo das regras que vão ser divulgadas aí nos próximos dias. Bom, um dos pontos também que tem sido bastante comentado é em relação à igualdade, igualar a idade aí de aposentadoria mínima, né, para homens e mulheres. Inclusive o Paulo Guedes, ministro da Economia, estava defendendo muito isso. Você acredita que isso pode acontecer, Tiago? Olha, eu acredito que pode acontecer. Mas eu não acredito que seria a melhor forma de se tratar a situação, né? A diferenciação na legislação para a concessão de benefícios para as mulheres, não apenas questão do tempo de contribuição, mas até as fórmulas de cálculo que são mais vantajosas para a mulher, tem um arcabouço na sociedade, né? As pessoas falam aí da dupla jornada, dupla jornada da mulher, mas a gente tem que perceber que não é simplesmente a dupla jornada, mas as consequências da dupla jornada, né? A gente tem dados aí oficiais aí que mostram que as mulheres não conseguem avançar nos estudos, muitas vezes, ou avançar na carreira dentro de empresas, né, por exemplo, porque não conseguem se qualificar em razão da dupla jornada. O direito previdenciário, a gente tem que entender que o cálculo do benefício, a concessão do benefício é baseado muito nas contribuições dessas pessoas. Então, as mulheres acabam sendo prejudicadas, porque não evoluem na carreira, em razão da dupla jornada, e acabam tendo um benefício menor de aposentadoria, né, quando chegar a idade, o tempo para se aposentar, né? Então, a gente tem, isso não acontece só apenas no Brasil, no mundo inteiro, né? Projeções aí do Banco Mundial falam em 200 anos para o mundo alcançar uma igualdade entre homens e mulheres nessas relações. Então, não se mostra viável neste momento do ponto de vista social, da realidade do país, né? Igualar essas regras de concessão de aposentadoria entre homens e mulheres. E essa é uma discussão que, pelo visto, ainda promete aí ter muito tempo pela frente, com certeza, né? Mas que a mulher também tem a questão que fica grávida, né? Licença maternidade, essa questão da qualificação que você disse também, dos estudos. Sim. Né? As estatísticas mostram que a mulher fica mais tempo, aliás, fica menos tempo no mercado de trabalho durante sua vida laboral, né, do que o homem. E um dos motivos seria esse da questão da gravidez, né? As empresas, às vezes, de forma ilegal, né, acabam tendo esse preconceito com as mulheres, né? E penalizar as mulheres, igualando a idade mínima de aposentadoria com os homens, seria realmente inadmissível desse ponto de vista. E para aquelas pessoas, eu acho que as pessoas que têm mais dúvidas neste momento, que já estão prestes a se aposentar com as regras atuais, o que pode mudar para elas com essa reforma? Olha, como eu disse anteriormente, ainda não temos
o texto da reforma, né? Tivemos aí algumas notícias Sim. falando até talvez da ausência de regras de transição. Então, essas pessoas podem ser afetadas pela ausência de regras de transição. Mas, quem está muito próximo de se aposentar, o meu conselho, o conselho que a gente sempre dá aos advogados, né, especialistas na área, é de fazer um estudo, procurar um especialista, fazer um estudo do seu tempo de contribuição, das suas contribuições, ver o que pode ser feito para ou atingir agora já as regras de aposentadoria, né? Às vezes a pessoa já conseguiu o tempo para se aposentar e não sabe disso, e também talvez até aguardar a reforma. No texto, na proposta de emenda à Constituição 287, PEC 287, que o Temer enviou para o Congresso, que parece que vai ser, né, julgada no lixo, havia, para certas pessoas, o texto trazia modificações que seriam vantajosas, né? Então, nem para todo mundo seria ruim essas alterações. Então, dependendo do caso, vale a pena até esperar a reforma da Previdência. Muitas pessoas já sabiam de alguns detalhes desse texto, né? E, pelo visto, muitas coisas podem mudar, né, em relação a isso que o Michel Temer levou para o Congresso. Agora, a menos cobrança previdenciária para os trabalhadores, você acredita que essa mudança, essa reforma nova que está vindo, pode significar isso também? Menos cobranças de tributos previdenciários? De tributos para os trabalhadores. Olha, infelizmente, num primeiro momento, eu não acredito nisso, né? Veja que o governo não fala de uma dívida, né, do déficit da Previdência, aí, que me parece chegando perto de 300 bilhões, né, com critérios aí que, se você quiser, a gente pode falar também que a gente não concorda, mas que não fala, né, o que será feito com o que sobrar desse dinheiro, caso a reforma passe. Onde vai ser aplicado esse dinheiro, então, que vai sobrar, digamos assim, né? Qual a proposta para isso, né? Essa semana mesmo tivemos um decreto, né, remanejando o orçamento da União, em que foram tirados, se não me engano, 600 milhões do orçamento da Seguridade Social para outra área do governo. Então, se há um déficit e retira 600 milhões, né, então prova aí que não há um déficit. Agora, no caso de aposentadorias de policiais federais, rodoviários federais, fala-se, né, que a proposta aí é que a idade mínima seja de 55 anos. Você acredita que essa proposta atende aí os anseios das categorias? Olha, eu acredito que não, né? Mas já é um avanço, né? Buscar regras diferenciadas para essas categorias, né? Que muitas vezes realmente têm trabalhos ali extenuantes, né? A gente sabe, os policiais ali trabalham às vezes dependendo de uma situação ali de urgência, né? Por exemplo, questão de Brumadinho, que a gente teve recentemente, Sim. A gente sabe ali, eu tive colegas vezes que passaram lá mais de 12 horas no local acompanhando, né? Então a gente sabe que precisa realmente ter uma diferenciação, né? Mas eu acredito que os policiais federais, agentes penitenciários, né? Todas essas classes aí vão se unir para tentar ainda melhorar esse texto aí para eles. Outro questionamento também em relação aos militares, né? Qual que é a expectativa de mudança dessa nova proposta que está por vir? Olha, é muito indefinido também. O governo, às vezes, lança informações aí de que vai haver mudanças para os militares. De né? tempo nativa também, Isso, né? No caso aí a gente está falando dos militares da União, né? Sim. Que são Aeronáutica, Marinha, Exército, né? E o que acontece com esses militares hoje é que não há contribuição deles para a Previdência, Sim. para se aposentar. Há uma contribuição apenas para fins de pensão por morte, que eles podem deixar aí para os seus dependentes, né? Então, isso é um dos fatores, inclusive, né, voltando à questão do déficit, que deve ser mencionada, porque o governo inclui os militares no cálculo do déficit, mas eles sequer contribuem para os seus benefícios previdenciários de aposentadoria, apenas para a pensão. Então, obviamente, isso não se mostra correto. Esse dinheiro tem que sair, sim, do Tesouro Nacional, dos cofres da União, para pagamento dos militares e não ser considerado na dívida, no déficit do regime geral de previdência social ou dos regimes de previdência social. Agora, na sua opinião, quais são os principais pontos que devem ser avaliados, né, no caso aí de que seja aprovado esse período transitório, né, essa transição, essa mudança? Olha, a gente espera-se que coloque o que a gente chama de pedágio, né? O pedágio é o quê? É a pessoa ter que pagar, o INSS ter que trabalhar, que contribuir por mais um período, além do que ela necessitaria pelas regras atuais. Né? Aconteceu isso na emenda 20, em 1998, e para fins de aposentadoria proporcional. O que acontece? Quem estava ali faltando, por exemplo, 2 anos para se aposentar,
teria que trabalhar mais 40% desse tempo para se aposentar, né? Então, era uma regra assim, que atenuava para quem estava prestes a aposentar essas mudanças, né? Então, a pessoa que trabalhar ali os 2 anos, mais alguns meses para poder se aposentar. Então, a gente espera que tenha, né? A gente teve notícias aí de que não haveria regra de transição. Isso na preocupa proposta. mais ainda, né? Preocupa muito, porque essas pessoas que estão prestes a se aposentar, estão ali na expectativa de direito, e não é um direito adquirido, não preencheu ainda os requisitos para se aposentar, mas o direito, né, o próprio STF tem decisões protegendo, resguardando a expectativa de direito, né? Ou seja, pode alterar para essa pessoa, ainda ela não preencheu os requisitos ainda para se aposentar, mas vamos deixar de uma forma mais suave para essa pessoa se aposentar. Ok. Tiago, agradeço a sua participação nesse bloco. Você continua com a gente, então. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre essa questão da reforma previdenciária e você não saia daí, viu? Continue conosco, nós voltamos já já aqui com a Manhã da Piedade.